Prezados irmãos, é maravilhoso termos uma certeza dentro de nós. Estamos diante de Deus, diante de Jesus da Santa Vô Rosa. O olhar maravilhoso, cheio de bondade do Santo Irmão Aldo, repousa sobre todos nós. Isso, irmãos, podem ter certeza, nos traz o maior benefício. Nos traz a paz do nosso Senhor para o nosso ser, para o nosso espírito, para a nossa alma. Quero convidar você, o senhor, a senhora, meus queridos amigos internautas, vamos buscar alicerçar nossa fé nessa presença santa, nessa presença perfeita desses anjos de Deus em nosso ser. Para aproveitarmos essa gloriosa oportunidade, nós vamos, irmãos, primeiramente te manifestar nosso carinho, nosso respeito, nossa veneração e também nossa vontade diante de Deus. Para isso, gostaria de convidar os irmãos que estão sentados, por gentileza, aqueles que puderem, convido a ficar em pé. Como soldados de Deus, representantes da Santa Vô Rosa, do nosso profeta e pastor Santo Irmão Aldo aqui na terra, vamos entoar o nosso lema, entoar a nossa marcha. Cantemos juntos o hino de número 1 de nosso hinário, Igreja Forte. Oremos, irmãos. Bendito Deus, onipotente Pai Celestial, graças queremos te dar, Senhor, por essa oportunidade tão especial de nossa vida. Estamos aqui para, primeiramente, exaltar o Espírito Santo, fonte de poder e de autoridade, fonte de vida para o povo de Deus. Exaltar em oração, exaltar em reverência, exaltar em submissão à sua vontade. Para que então, ó querido Pai, o Senhor Jesus, a Santa Vô Rosa, possam alimentar nossa alma com poder e autoridade, para vencer o pecado, vencer as forças do mal, e seguirmos nossa carreira honrando o nome do nosso querido e eterno Criador. Querido e amado Deus, ó bendito Jesus, essa semana, para o povo de Deus, é uma semana sem igual. Porque nós estamos aqui, ó Pai, porque queremos, com a nossa presença, além de alimentar nossa alma, agradecer, venerar, exaltar e bendizer o nosso pastor e profeta, aquele por qual, através dele, na minha vida, na nossa vida, na vida do povo do Senhor, manifestou toda a glória, manifestou todo o poder, toda a alegria e toda a transformação. Ó Deus, falamos da carreira, falamos do ministério do nosso querido e amado irmão Aldo. Carreira que, nesses dias, completa mais um ciclo e inicia uma outra jornada. Um ciclo em que ele esteve ao nosso lado, no nosso coração, na nossa alma, ao nosso ouvido nos falando, nos ensinando e nos preparando para que nós não nos pecássemos, não ficássemos do caminho que leva à tua glória. Agora, depois de nos preparar e estar na glória de Deus, hoje ele é o nosso Pai e protetor.
nos céus, como pastor desta igreja, continua a amparar, continua a proteger, mas também com mais autoridade a nos guiar para cada dia, cada momento, estarmos mais próximos do Senhor, ó Deus. Estarmos mais próximos de termos o direito, o mérito de receber nosso galardão de filhos teus aqui na terra. Primaz, irmão Aldo, não podia ser diferente, porque enquanto o Senhor viveu fisicamente entre nós, todos os momentos quando iniciávamos uma reunião, nós pedíamos a tua inspiração, pedíamos a tua luz, o teu poder e a tua autoridade. E hoje então, fazemos assim da mesma maneira. Primaz, no dia, nesse momento em que nós queremos te exaltar e comemorar o aniversário do seu ministério, queremos pedir-te mais uma vez, esteja conosco nesta reunião, alimentando nossa alma, nosso espírito, fortalecendo nossa fé e adequando nosso ser, para cada dia, cada momento nesta terra, dignificar o reino de Deus, cumprindo e exercitando os seus ensinamentos, que são os ensinamentos de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do nosso Deus Pai Criador. Nessa reunião de oração, Primaz bendito, esteja ao nosso lado, nos inspire a te ouvir e a receber a tua graça. Com a certeza de que assim será, eu entrego essa reunião nas tuas mãos, para a honra e glória de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e também do nosso divino Espírito, poder e autoridade, Espírito do Pai. Amém.
com toda felicidade.
Muito bem, meus queridos irmãos, retomando então esta palavra do nosso coral, quando nós lembramos que Jesus veio a esta terra com uma missão especial, Ele veio trazer o reino dos céus. Então suas obras falavam de Deus, mostravam sua magnitude, mostravam seu poder. E quando Ele estava encerrando a sua gloriosa missão de resgatar almas para os céus, Ele disse que era preciso enviar outro Consolador, e que este Consolador o glorificaria, porque não falaria de si. Ou seja, as obras do Consolador iriam falar de Jesus, ia falar dos céus, ia falar de Deus. O Consolador veio e fez-nos ver a glória de Deus em nossa vida, em nosso ser. Mas para isso acontecer, meus queridos irmãos, o Consolador precisou fazer um representante, que quando falava, ouvíamos a voz de Deus. Quando estendia a mão, abençoava em nome de Jesus. Quando olhava um enfermo, curava em nome dos céus. E hoje, meu querido irmão, esse sucessor, esse representante do Consolador, precisa continuar a falar, precisa continuar a salvar, precisa realizar a obra dele, do Consolador. E ele espera que seja bem representado aqui na terra. Porque para isso ele nos escolheu. Para isso ele nos dotou de qualidades, de dons e de virtudes. Para que aqui na terra fôssemos a representação do seu ministério. Irmãos, com esse pensamento, quando nós víamos o irmão Aldo abençoar, nós víamos, nós sentíamos, nós sentimos e nós sempre sentiremos a grandeza do amor que está nesse espírito glorioso de nosso pastor. Através, irmãos, das atitudes do nosso Senhor, na pessoa do nosso irmão Aldo, nós tínhamos e aprendemos a ter uma convicção: nunca estamos desamparados, em qualquer luta ou qualquer dificuldade pela qual tenhamos que passar. Agora, meus queridos irmãos, quando o nosso pastor espera que nós falemos dele, quando nosso pastor espera que nós anunciemos o seu ministério, com qual amor ele espera que nós o façamos? Com qual dedicação ele almeja que nós hajamos, irmãos? É sobre isso que eu gostaria de convidar meu querido irmão ao Senhor, a senhora, a pensar. Suas obras, as nossas obras, falam de Cristo. As nossas obras falam da Santa Avó Rosa. As nossas obras fala que é tempo de regeneração. As nossas obras falam que nós confiamos no último pastor, e que Ele está à nossa frente a reger nosso caminho e nossa vida. É essa a resposta que Deus está esperando, que cada um possa proferi-la daqui a alguns instantes. Para que assim o façamos, eu quero convidá-los a meditarmos um pouco na palavra que este pastor, nosso santo irmão Aldo, inspirou para que fosse do nosso conhecimento, para que nós parássemos alguns instantes para pensar que o ministério dele não acabou e não deve acabar. Precisa continuar em mim, no Senhor, na senhora, em você, jovem. Vamos ouvir a palavra do nosso irmão Aldo. Para a glória do Consolador, de Jesus e do santo irmão Aldo, o povo apostólico deve ser unido. Estimados irmãos, a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, para cumprir a sua gloriosa missão de dar a Jesus e ao seu Pai a grande vitória sobre as forças do mal e salvar um número muito grande de almas para os céus, precisam da união de todos os apostólicos
para que juntos possamos dar esta vitória tão esperada nos céus. É por esse motivo, e para a glória da igreja, que temos lhes ensinado sobre o sagrado dever de participarem e colaborarem na realização desta nobre e sublime missão. Porém, duas coisas importantes são necessárias para cumprir estes planos de Deus: a presença e a dedicação de cada apostólico em favor de todo o trabalho de nossa igreja. Entendam que são indispensáveis e muito importantes o amor, o esforço de cada um dos nossos irmãos e irmãs para o crescimento e a expansão de nossa obra. Portanto, sem a vossa contribuição, sem a vossa ajuda constante, se tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa vencer e continuar a crescer em número de almas e de congregações. Daí lhes pedimos que não se esqueçam que a igreja depende da sua ajuda, da ajuda de todos nós. E que se não houver interesse e boa vontade em ajudar com as nossas ofertas e nossos dízimos, nunca, jamais vamos avançar em nossa jornada. E muitas das atividades que são urgentes para a grandeza da igreja vão ficando para depois. E isto dificulta a obra do Consolador. Temos certeza que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo não querem que isto aconteça, pois o nosso lema é sempre unidos e sempre avante. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial que demonstre o seu amor ao nosso Santo Irmão Maldo pela passagem do aniversário de seu nascimento, que iremos comemorar especificamente no dia 31 de agosto. A todos os que têm feito o seu esforço, e a cada dia por nossa igreja, e àqueles que resolverem, de hoje em diante, fazerem mais por esta obra, agradecemos em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Maldo e de todo o poder celestial. Meus queridos irmãos, com essa divina palavra, eu gostaria de convidar-te, vamos durante alguns segundos, alguns minutos meditarmos os planos de Deus para mim, para vossa majestade e para todos. É perfeito. E este plano, ele engloba a vossa participação. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero vos convidar. Vamos meditar em como vencermos as forças do mal. Porque, irmãos, é isso que precisamos olhar. É isso que devemos almejar. Vencermos. Vencermos como povo de Deus. Porque, irmãos, sabe o que o mal espera? Sabe o que as forças do maligno esperam? Esperam que nós, irmãos, cruzemos nossos braços e olhemos para a nossa igreja satisfeitos, contentes. Esta é a minha igreja. E ela continue assim.
sem perspectiva, sem novos horizontes, sem novos objetivos. O mal, irmãos, espera que todos nós sentamos nos louros das nossas vitórias até agora e não busquemos, irmãos, novas conquistas, novas almas para Deus e para Jesus. Então veja, irmãos, o que o mal quer é roubar de nós, irmãos, a vontade, a coragem, a dedicação, o desejo de ver a nossa igreja maior, de ver a nossa igreja mais cheia, mais agradável a nós e aos que chegam. As forças do mal, irmãos, nos almeja frágeis, isolados, um distante do outro. Mas, irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles desejam cada apostólico presente em todas as reuniões, cada apostólico atuante na obra de Deus. O irmão Aldo precisa, espera que que o Senhor, que a senhora, que você jovem, que nós sejamos sempre dedicados, esforçados. Os céus precisa de um povo amoroso, de um povo unido. Por isso, meu querido irmão, por isso, minha querida irmã, eu quero que o senhor agora se questione internamente. O que é ser um apostólico presente? Um apostólico presente, irmãos, é aquele que quando a Santa Avó Rosa busca, é aquele que quando o irmão Aldo busca na reunião, ele não está em casa, ele está na reunião. Quando a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo quer usar aquela pessoa, aquela alma, aquela presença como exemplo, ali ele está. Por isso, meu querido irmão, pense, quando o senhor estiver em casa, quando a senhora, quando você jovem estiver no seu trabalho, e for dia de reunião, e vier aquele pensamento, hoje eu não vou, está chovendo, eu vou trabalhar até mais tarde, está frio, está muito calor, eu não troquei de roupa, não vai dar tempo de tomar banho. Saiba, não é a Santa Avó Rosa que está falando com você. Não é o Santo Irmão Aldo que está falando com você. São as forças do mal, querendo que a reunião seja menos cheia, menos produtiva. Porque sabe que você no seu trabalho, que você na sua casa, que você no seu dia a dia é diferente de estar numa reunião. Por isso que a nossa igreja precisa de apostólicos presentes. Mas também, irmãos, diz o nosso boletim que o apostólico precisa ser atuante. Atuante de que maneira, meus queridos irmãos? Atuando para falar de Cristo. Atuando para falar da Santa Avó Rosa. Atuando para falar do irmão Aldo. Atuando para falar da graça que é ser apostólico, da dádiva que é ser protegido, ser amparado. E não ter receio de falar, eu sou de Deus. A minha vida é abençoada. Eu enfrento luta sim, mas jamais vou ser derrotado porque tenho primaz, tenho pastor de Deus à minha frente, a me conduzir, a me orientar. Isso é ser atuante. Mas irmãos, para alguém nos perguntar, você, qual é a sua fé?
Senhor, qual é a sua fé? Senhora, qual é a sua fé? Nós precisamos trabalhar. E o primeiro trabalho, meu querido irmão, é manter a nossa igreja. Porque imagine que lá fora alguém lhe pergunte: qual é a sua religião? Você diga: eu sou apostólico da Santa Avó Rosa. Fica aquela interrogação no cérebro da pessoa: que igreja é essa? Que igreja é essa? Que igreja é essa? E aquela informação vai girando, e ela não encontra a resposta. Daí, meu querido irmão, a sua oferta, a sua colaboração, o seu envolvimento com a obra desta igreja é ser atuante. Por quê? Quando então alguém perguntar e você falar: eu sou da igreja apostólica, a igreja da Santa Avó Rosa, logo ele vai lembrar: aquela que tem o site, aquela que tem um programa Hora Milagrosa, aquela que está ali na rua Baguari, aquela que está na cidade tal, a igreja. É isso que nós precisamos fazer. Atuar. Atuar para que a nossa igreja, irmãos, se torne conhecida como, de fato, ela precisa ser. E para isso, a sua colaboração é primordial. A sua participação é necessária. Porque, irmãos, ofertar, querendo atuar na obra da igreja, é pensar: a minha igreja jamais vai ficar estagnada por causa da minha pessoa. Jamais ela vai estar estagnada por causa da minha pessoa. Se cada um fizer assim, irmãos, é claro que ela não será estagnada. Pode lutar as forças do mal para isso acontecer, mas não, a nossa igreja não ficará estagnada. Meus queridos irmãos, pense nisso. E nesse momento tão especial de nossa igreja, pense no valor do seu dízimo. Pense no valor da sua colaboração, da sua oferta especial para o aniversário do Santo Irmão Aldo, agora na próxima segunda-feira. Mas para reforçar essa vontade de querer atender os anseios do ministério do nosso pastor e profeta, eu quero trazer para os irmãos uma palavra que ele nos escreveu no dia 19 de janeiro de 2012. Veja o que o irmão Aldo nos diz. Diante de Jesus e da Santa Avó Rosa, eu, irmão Aldo, fiz o voto de levar avante a nossa igreja e de lutar pelo seu crescimento material e espiritual. No entanto, dependo do esforço e da colaboração de todos os apostólicos. Meus queridos irmãos, você pode, a senhora pode, você jovem, o senhor pode ajudar o irmão Aldo a cumprir o voto dele? Eu espero que sim. Eu espero que todos os senhores possam dizer amém a esse pedido do nosso pastor diante de nós, a sua igreja. Deixe no seu coração essa palavra, esse pedido, que cada um de nós possamos fazer o melhor que pudermos. Para isso acontecer, eu vou fazer uma breve oração. Para tanto, convido o Senhor, a senhora, a curvar a sua cabeça. Eu oro em nome de todos. Santíssimo e querido primaz, meu pastor, nosso profeta, nosso irmão, nosso esteio, nosso caminho a Jesus. Queremos te exaltar e bendizer. E nesse momento dizer-te, esse voto, querido primaz, que o Senhor fez diante de Jesus, de levar avante a obra de Deus, nós o repetimos neste momento. Nossas forças, nós queremos empenhar para que o voto de servir a Deus nesta igreja seja cumprido por todos nós. O que te pedimos, irmão Aldo, é que o Senhor nos dê sabedoria, é que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê coragem para enfrentar as lutas e não esquecer do voto que fizemos, de manter esta igreja, porque cabe a mim
Cabe aos meus irmãos, cabe aos seus seguidores, colaborar financeiramente para que a obra apostólica possa prosseguir acontecendo na vontade de Deus, na vontade do Divino Espírito, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e de Jesus nosso Senhor. Mas nos dê saúde, nos dê coragem e sabedoria. E receba as ofertas que nós apresentamos nessa oportunidade para o crescimento da obra de Deus e as abençoe, as unja para o crescimento desta obra, para a honra e glória do nosso Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Senhor, como nosso pastor e profeta. Amém.
crescendo, sua sabedoria também tinha amor e bondade, pois sempre fazia o bem, sempre que alguém o procurava e a ele algo pedia, ele nunca dizia não, nem de noite nem de dia.
Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aqui refletindo na grandeza de ter o Santo Irmão Aldo à nossa frente. Agora, meus queridos irmãos, quero convidá-los a meditarmos nos valores que o nosso pastor e profeta quer incutir em todos nós. Para isso, usaremos, irmãos, como base de nossa reflexão, a mensagem contida no boletim da nossa igreja com este título: A plenitude e perfeição espiritual. Deus o Pai e o seu Espírito Santo, ao criarem a raça humana, a fizeram com o objetivo de que a mesma se constituísse na ampliação de seu reino celestial. Daí, terem criado o homem à sua imagem e semelhança, concluindo-se que o plano divino era, portanto, fazer todo o homem possuidor de sua plenitude e perfeição espiritual. Este plano, todavia, foi prejudicado pelo domínio do poder do pecado sobre a raça humana, tornando a criatura escrava dele. Entretanto, o nosso Pai Celeste, fiel a si mesmo e ao seu divino Espírito, e sendo possuidor de todo poder e sabedoria, embora condenasse o homem desobediente, fez-lhe uma promessa de redenção e reabilitação, através da qual todo homem que o amasse, que cresce nele, poderia chegar a possuir esta perfeição espiritual. Naturalmente, o Espírito do Pai, fonte de todo o poder criador, seria a principal responsável, ou seria o principal responsável por essa reabilitação prometida, uma vez que nele está a verdadeira vida. Através dos tempos, o Espírito do Pai, sempre que encontrou na terra pessoas que lhe fossem fiéis e amasse ao nosso Deus, respeitando sua vontade soberana, nelas manifestou o seu poder aperfeiçoador, tendo dado a muitas delas a sua virtude, ajudando-as, portanto, a alcançarem o aperfeiçoamento de seu espírito. Criou assim o nosso Pai, o Divino Espírito, muitos santos para servirem ao reino dos céus e à glória divina. Vemos isto na vida de muitos dos santos profetas do passado, os quais não somente cooperaram sabiamente para a execução dos planos de Deus, como se deu através do santo profeta Moisés, do santo profeta Isaías, do santo profeta Jeremias e outros, cujo objetivo principal do ministério que realizaram foi não somente conduzir almas para Deus, mas especialmente preparar tudo para a vinda do Messias prometido, através do qual esperavam o Pai e o Divino Espírito Santo reabilitar os que crescem em sua palavra e a praticassem. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, a este mundo,
teve como objetivo principal fazer todo homem que cresce em sua palavra e lhe obedecesse, participante da natureza divina, da maneira mais completa e perfeita. Uma vez que, realizando uma obra de redenção, sendo o Salvador prometido, Jesus tinha poder para fazer daquele que nele cresce herdeiro, novamente, da semelhança espiritual de Deus. Diante disso, fica claro que, pela fé e obediência à palavra do Evangelho do Reino dos Céus, todo aquele que é verdadeiramente de Deus, volto a ler. Diante disto, fica claro que pela fé e obediência à palavra do Evangelho do Reino dos Céus, todo aquele que é verdadeiramente de Deus, torna-se participante da natureza divina. Portanto, podendo, desta maneira, alcançar a plenitude espiritual desta nova natureza, voltando a ser então novamente a imagem e a semelhança de Deus. Isto é obra do Espírito Santo do Pai na vida de seu povo. Entendam, portanto, que aquilo que define o Filho de Deus como sendo herdeiro é exatamente esta natureza divina e a perfeição de seu Espírito, que se manifesta necessariamente em toda a sua vida. Sem isto, nenhuma criatura pertence a Deus ou ao seu reino. Por isso, diz o apóstolo São João em seus ensinos: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E todos nós, aquele que crê, recebemos também de sua plenitude e graça por graça. Todavia, não foi possível a Jesus consumar sua obra de maneira completa. Em primeiro lugar, por causa da grande luta e intensa perseguição que sofreu. E em segundo lugar, por causa da incompreensão dos homens. E ainda porque precisava realizar o seu sacrifício para anular a maldição do pecado que escravizava a raça humana. Daí, haver feito ele a promessa a respeito da vinda do outro Consolador. Quando disse, ou melhor, o qual iria completar a sua obra. A esse respeito, afirmou Jesus, dias antes de sua crucificação, que muito ainda tinha a realizar, mas não podia fazê-lo naquela ocasião, tendo declarado, portanto, que isto ficava a cargo do outro Consolador, que viria em seu nome e em nome do Pai, com as mesmas virtudes do Espírito Santo que nele estava.
Eis as palavras registradas por São João. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Notem, primeiramente, que Jesus, ao falar do outro Consolador, não fazia referência somente ao poder do Espírito do Pai, como genericamente foi compreendido, até que ele pudesse cumprir esta gloriosa promessa. Uma vez que o Espírito Santo é superior a tudo e a todos, inclusive superior a Jesus e ao Pai, uma vez que é este Espírito que inspira e sempre inspirou tudo no reino dos céus. Jesus afirmou que o outro Consolador ouviria e aprenderia dele e do Pai. Também receberia do que era dele e com isto o glorificaria, uma vez que completaria a sua obra. Portanto, Jesus falava de outro Espírito, ao qual chamou de Espírito da Verdade, que, vindo em seu nome, observem, e na virtude do Espírito Santo do Pai, completaria sua obra. Nos tempos presentes, o Pai e Jesus deram cumprimento a esta promessa, restaurando sua igreja na terra, que é esta igreja apostólica. E nela, preparando a Santa Avó Rosa para ser o outro Consolador. E o Santo Irmão Aldo para ser o Santo Pastor do rebanho de Deus. Agora, nos santificamos através da fé nesta doutrina apostólica e pela obediência ao Pai e à sua vontade expressa nesta doutrina apostólica. Assim, temos o direito de sermos cheios da plenitude do próprio Deus, cuja plenitude e perfeição foram conhecidas na terra, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos tempos presentes, através do ministério da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador. E do ministério do Santo Profeta Irmão Aldo, como pastor por excelência deste povo. E por esse meio, o povo de Deus goza desta plenitude. São Paulo, o apóstolo São Paulo também ensina em sua doutrina assim, dizendo: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus
e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraigados, ou melhor, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. São Paulo está ensinando que algo precisava ser feito para que o povo de Deus, através do poder do Espírito Santo, fosse cheio desta plenitude de Deus. Isto é, gozasse de sua graça. Entendam que a plenitude de Deus é o conjunto de toda a sua santidade, virtudes, sabedoria, ciência, domínio sobre a natureza, sobre o reino das trevas, enfim, a virtude perfeita e absoluta do próprio Espírito Santo do Pai. Diz-nos a santa doutrina que Cristo veio para fazer o homem que crê participante desta perfeição. Nos tempos presentes, Jesus formou a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o Santo Irmão Maldo como pastor deste rebanho, dando-lhes essa perfeição, a fim de que toda a sua glória e o poder do Pai sejam então contempladas nesta terra. Assim, seu povo deve ser herdeiro deste poder celestial. É claro que para isto precisam ser santificados, para então gozarem de toda a proteção divina. Assim sendo, todo aquele que diz crer no Pai, no Filho Jesus, no Espírito Santo do Pai, mas nega a criatura de Deus na terra, é falso e nada crê. Também, todo aquele que diz ter o batismo com o Espírito Santo, mas não crê na possibilidade da sua própria santidade, através do Evangelho de Cristo, e nem no direito de alcançar, mediante a sua fé e obediência, a plenitude de Deus, não tem o batismo com o Espírito Santo. Cumprida a promessa de Jesus sobre o Consolador e o Santo Pastor, todo o que crê nesta doutrina e praticar a sua disciplina, alcança esta plenitude. Por causa do poder dado a Santa Avó Rosa como Consolador, para convencer o seu povo a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Essa plenitude de Deus, revelada em Cristo e agora na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Maldo, e destes transmitida ao seu verdadeiro povo na terra, dá o direito de alcançar a perfeição espiritual e moral. Esta é a plenitude
santificadora. Afirma ainda o apóstolo São Paulo que a plenitude do poder do Evangelho de Cristo, isto é, o poder de salvar, de libertar o homem para destruir o mal e salvá-lo da influência dos maus espíritos, manifesta-se na terra, na vida de pessoas santificadas, que tenham missão especial a cumprir em favor do reino dos céus. Daí advém a grande importância do batismo com o Espírito Santo para o Filho de Deus, pois possuindo esta virtude, também possuirá essa plenitude, sendo inteiramente santificado, pois a sua vida passa a ser templo de Deus em espírito. Todavia, para ser batizado com o Espírito Santo, é preciso haver uma sincera conversão e arrependimento. Isto é, a pessoa precisa nascer espiritualmente de novo para uma vida nova. Agora, para conseguir a plenitude de Deus e ainda para permanecer nesta graça e nesta plenitude, Deus, o Pai, requer de seu povo absoluta obediência à sua palavra e às suas leis. Quem as conhecem e, nesta igreja, as pratica, de acordo com o aprendizado nesta Santa Igreja Apostólica, vindas de Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, adquirem muita fé, coragem e bom ânimo. Meus queridos irmãos, acabamos de meditar na missão, no ministério do nosso querido pastor e primaz, Santo Irmão Aldo. Fica-lhes a pergunta: o ministério do Irmão Aldo tem valor para a sua pessoa? O senhor, a senhora, você jovem, sabe qual é o ministério do Santo Irmão Aldo? Assim como no passado, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, souberam reconhecer em Jesus. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo São Pedro, quando nós olhamos para a vida do apóstolo São Paulo, ou de qualquer um daqueles que dignificaram o nosso Divino Mestre com o exercício de um ministério glorioso, será que eu posso dizer que Deus havia dado em parte àqueles homens? Porque o apóstolo São Paulo, ele foi categórico em dizer: quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. Te pergunto, meus queridos irmãos, você acredita que o irmão Aldo é parte homem ou é parte profeta? Você acredita que, em parte, o Santo Irmão Aldo representou a Santa Avó Rosa? Em parte, o Irmão Aldo exerceu o ministério de trazer Jesus ao nosso coração? Digo-vos, se você pensa assim, você, o Senhor, a Senhora, obedece em parte.
é consagrado em parte, é santificado em parte. Mas disse o apóstolo: quando vier o que é perfeito, o que é em parte deve ser aniquilado. Então, meu querido irmão, obedecer à doutrina de nossa igreja, ou seja, a palavra, a mensagem, os ensinamentos do nosso pastor e profeta, é obedecer, é praticar na totalidade suas palavras e seus ensinamentos. E assim o sendo, acredito eu, e pode o senhor e a senhora também acreditar, eles não vão dar da parte do Espírito de Deus. Eles não vão dar um pouco da graça de Deus. O senhor, a senhora, ao crer, ao praticar na totalidade a doutrina apostólica, recebem a plenitude de Deus. E claro, irmãos, para que nós entendamos um pouco, devemos agora meditar, refletir o que é a plenitude de Deus. Meus queridos irmãos, como está bem descrito em nossa mensagem, portanto, não ficarei aqui relembrando esses pontos. Nos céus, há uma fonte de vida, de poder e de autoridade. O senhor conhece, a senhora conhece, nós conhecemos. A fonte de vida nos céus é o Espírito Santo, que é vida para o Pai, que é vida para o Filho. E, portanto, ao nos fazer herdeiros desta dádiva, também é vida para nós. Então, irmãos, a plenitude do Pai, ou melhor, a plenitude do Espírito Santo, se manifesta através do Pai e do Filho. E Jesus disse que se manifestaria através do Consolador, porque Ele o glorificaria. Mas, irmãos, para que o Senhor, para que a senhora, para que você jovem pudesse desfrutar dessa plenitude do poder de Deus sobre nós, o Espírito Santo, nós precisamos aprender, nós precisamos nos alicerçar na fé. Quem é o Consolador? O que ele faz? Por que ele existe? E o irmão Aldo foi a voz. Agora eu lhe pergunto, no exercício do ministério do irmão Aldo, houve parcialmente o exercício dos dons, das virtudes de Deus? Não. Eu, o Senhor, qualquer um de nós que aqui estamos, somos provas vivas da plenitude do poder de Deus na vida do irmão Aldo. Porque muitas vezes Ele nos abençoou aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar, em outro estado, em outra localidade, sempre que precisamos. Então, irmãos, podemos dizer também que o irmão Aldo, no exercício do seu ministério, representou a plenitude do poder de Deus. E é por isso, irmãos, que hoje aqui estamos meditando nesta reunião de oração, que visa adorar o Espírito de Deus na grandeza da obra que esse Espírito fomentou, manteve, viva, presente, atuante até os dias de hoje. O irmão Aldo é obra do poder do Espírito de Deus, porque ele foi feito pelo poder de Deus, com Jesus, com a Santa Voz Rosa, a imagem e a semelhança do Pai. Porque, irmãos, a mensagem que eu acabei de ler, ela foi muito clara. Seríamos transformados à imagem e à semelhança de Deus, aqueles que crescem, aqueles que acreditassem na presença de Jesus, na sua mensagem. E o irmão Aldo, ele creu, ele acreditou
na presença de Jesus nesta igreja. Por isso, fisicamente, durante 44 anos, ele anunciou a presença e provou a existência da presença do nosso divino mestre. Então podemos dizer que o irmão Aldo, sim, tem a plenitude espiritual. Plenitude espiritual que nós precisamos ter também. Mas que em virtude, irmãos, do nosso tempo ter esgotado, não prosseguiremos a refletir na busca dessa plenitude. Porque, em síntese, a plenitude nós alcançamos, irmãos, quando nós nos esforçamos, quando nós nos empenhamos em praticar o aprendizado que aqui tivemos, na pessoa do nosso pastor e profeta, Santo Irmão Aldo. Para encerrarmos, irmãos, a nossa reunião, nós vamos, primeiramente, agradecer a sua companhia, agradecer a sua atenção, a sua presença, agradecer aos queridos internautas que estiveram conosco, acompanhando essa reunião, meditando, refletindo nas palavras que o Santo Irmão Aldo quisera que nós a ouvíssemos e alimentado o nosso espírito com mais fé e com maior qualidade. Espero que nós todos possamos levar para o nosso lar esta qualidade espiritual que o nosso irmão Aldo visou nos oferecer nessa oportunidade. Todos tenham a graça, a bênção dos céus. Para então passarmos para a parte da oração, convido os irmãos que estão sentados, vamos juntos ficarmos em pé. Irmãos, curvem sua cabeça. Orem. Se o Senhor, a Senhora, você jovem está lutando para alcançar a plenitude do Espírito de Deus na sua vida, abra o seu coração, abra a sua alma para Deus, para Jesus, para a Santa Avó Rosa. Peça com fé que Jesus está te ouvindo através da presença do nosso pastor e profeta, nosso Santo Irmão Aldo. Essas horas, esses minutos, melhor dizendo, está dedicado à nossa conversa com Deus e com os céus. Conversemos. Amém. Vamos, irmãos, ainda em oração, cantarmos um hino para agradecer ao nosso Deus por dar-nos o privilégio de ter o Santo Irmão Aldo à nossa frente, trazendo a plenitude do poder do Pai, plenitude de poder que cura, que liberta, que transforma, que nos alimenta, para nós seguirmos fortes contra as lutas que temos que enfrentar nessa terra. Vamos, irmãos, cantar o hino de número 118, Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vida de Vamos agora orar para encerrar a nossa reunião. Convido a todos que curvem a sua cabeça, feche seus olhos, eu oro em nome de todos. Bendito Deus, onipotente Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por permitir que nós possamos curvar a nossa cabeça, mas erguer os nossos pensamentos e ver a glória do Senhor. O poder do seu Divino Espírito, que é canalizado através da presença de Jesus, através da presença da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo para a nossa vida. Para que nós, exercendo a plenitude do poder do seu Divino Espírito, possamos resistir às tentações,
Possamos resistir às influências malignas do mal, que visam, que querem alterar, ó bendito Deus, ó Santa Rosa, ó Maria Santíssima, a qualidade que o Santo Irmão Aldo colocou em nosso espírito. Querem manchar a nossa alma com o pecado, com o esquecimento, com o afastamento dos bons sentimentos, das boas qualidades. Querido primar, Santo Irmão Aldo, zele por nossa alma, zele por nosso ser, para que ele jamais volte a ser maculado pelo poder do pecado. Que nós possamos resistir a qualquer influência do mal. Que nós saibamos ser fortes, irmão Aldo, no Senhor, na Santa Avó Rosa, buscando a igualdade de espírito, a imagem e a semelhança do que o Senhor foi aqui na terra, um grande exemplo, e é para nós um esteio, um espelho para nós olharmos e seguirmos. Mas ajude a cada um de nós a tirar do espírito, da alma, qualquer sentimento que não for bom. Ajude-nos a alcançar a plenitude do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua justiça, da sua lealdade, da sua fidelidade ao nosso Deus. Também queremos ser leais aos ensinamentos que o Senhor nos deu. Também queremos ser fiéis à palavra e ao voto que fizemos, irmão Aldo, de anunciar esta palavra, esse evangelho, de seguir e praticar esses ensinamentos divinos e celestiais que Jesus nos oferece através da sua fala, através dos seus ensinamentos, da doutrina apostólica. Mas, e quando todos nós nos reforçar no ideal de praticar os bons sentimentos, possamos merecer também a proteção, o amparo, para que este corpo que é da terra possa seguir sendo o templo de um Espírito santificado, de um Espírito que é dos céus. Mas para isso peço que o Senhor, na bondade de Deus, olhe por aqueles que estão vivendo lutas e dificuldades, aqueles que estão desempregados, porque, irmão Aldo, o senhor sabe que um desemprego é uma dificuldade maior para administrar a vida, para buscar a harmonia, para buscar a paz de um lar, de uma casa. Quero me lembrar daqueles que estão enfermos, estão doentes. A enfermidade, irmão Aldo, muitas vezes manifestação dos longos anos de existência, outras vezes das intempéries desta terra, mas outras vezes influência do mal. Peço, irmão Aldo, que em qualquer que seja a situação, este irmão, esta irmã, que confiar, que acreditar que o Senhor pode estar ao seu lado, sua graça bendita seja dada e a doença seja afastada. Meu querido primaz, quero me lembrar que o mundo e o povo de Deus também enfrenta uma pandemia, uma doença que está ainda em estudo, Santo Irmão Aldo. Portanto, sem os efeitos eficazes de um medicamento, e o medicamento maior que nós temos é crer no Senhor, é crer na Santa Avó Rosa, é crer no poder de Jesus a nos defender e nos amparar. E é claro também, seguir as orientações das autoridades sanitárias. Mas eu quero me lembrar daqueles que estiveram acometidos por essa enfermidade. Que o anjo dos céus esteja ao lado deste, ajudando a recuperar a saúde tão necessária e a imunidade precisa para seguir os seus dias lutando como filhos de Deus. Quero me lembrar dos irmãos que estiveram nos acompanhando através da internet. Aqueles irmãos que não puderam estar acompanhando por não terem equipamento, por estar tão distante como os nossos irmãos habitantes outros continentes, como nossos irmãos da África, da Europa, das Américas, em qualquer um que creia acreditar, estiver ouvindo e acompanhando a busca de Deus que essa igreja oferece, são nossos irmãos. E eu creio que o Senhor tem prazer e contentamento em protegê-los e ampará-los como povo de Deus. Mas agora me despeço dos meus irmãos, pedindo que os anjos acompanhem a todos. Mas quero lembrar também, irmão Aldo, que acompanhar a todos é eu pedir a tua misericórdia, de um anjo estar ao lado, abençoando, protegendo, amparando a todos os meus irmãos, em qualquer situação que ele estiver, acamado, trabalhando, feliz, triste, abatido, qual que seja a situação, irmão Aldo, o Senhor pode levantar, o Senhor pode atuar sobre todas as enfermidades, porque é o Senhor que tem um ministério de trazer
o poder de Deus para a vida daquele que crê. Todos os irmãos que estiverem crendo, irmão Aldo, que o Senhor está atuando em nome de Deus, estiverem seus nomes aqui representados, ou estiver aí na sua casa orando em pensamento, buscando a sua presença, sejam eles agraciados com a sua bênção e com o seu poder. O mal seja afastado, a enfermidade destruída e a paz volte a reinar neste lar, neste coração, nesta vida. Amém. Então, assim vamos encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.